Gente, a pergunta que eu mais recebo, quase que diariamente, é se eu consumo açúcar. Ah, você come açúcar? Tá, muita gente me pergunta isso e sim, eu consumo açúcar. Né? Não deveria, né? Estou tentando excluir o glúten, não, excluir o açúcar, quem sabe um dia eu consiga. Mas assim, há muitos anos que eu consumo o açúcar orgânico demerara, não o açúcar branco refinado, já é algum adianto, né? Apesar de ainda assim ser açúcar, então assim, eu consumo açúcar orgânico demerara há muitos anos, nas minhas receitas também. Não é o açúcar branco refinado, ok? Mas eu consumo açúcar. Eu tô fazendo o quê? Eu tô diminuindo a quantidade, né? Então assim, eu gosto das coisas muito doces. Então assim, se eu for tomar um café, é açúcar com café. Então tem mais açúcar do que café. Então eu já tô buscando diminuir isso e quem sabe um dia eu consiga excluir totalmente o açúcar da minha alimentação, tá? Mas por enquanto não. Aí tem a questão do leite também. A questão do leite. Por que que eu não consumo leite? Em razão do protocolo Coimbra, tá? Com base em altas doses de vitamina D. Como eu tomo altas doses de vitamina D, eu não posso consumir nada que contenha cálcio, principalmente leites e derivados, tá? Então por isso que eu não consumo leite, por causa do protocolo Coimbra, tá bom? Por que que minhas receitas são todas sem glúten e leite? Para atender a minha mãe, que é alérgica à proteína do leite. Então é por isso que as minhas receitas são todas sem glúten e leite. Por quê? Porque não faz sentido para mim ir para a cozinha ter o trabalho de desenvolver uma receita se a minha mãe não vai poder consumir. Porque aqui em casa todo mundo come a mesma coisa, até as minhas amigas. Né? Aproveitar e fazer uma propaganda aqui das minhas receitas. Por exemplo, a amiga minha, quando faz aniversário, pede o meu bolo. Ah, eu nunca comi um bolo Floresta Negra tão gostoso igual o seu. Sem glúten, sem leite, sem açúcar branco refinado, e vai pro aniversário. Aqui em casa, todo mundo come sem glúten e leite, não tem comida separada. Não dá. As pessoas, elas nem sabem, nem assim, sabe? Vem um primo de fora, alguém, nem sabe e não dá pra perceber. E todo mundo aqui, por exemplo, daqui a pouco vai ser o aniversário da Duda, da minha sobrinha. A comemoração inteirinha, bolos, salgados, docinhos, vai ser feito sem glúten e leite. Porque senão minha mãe não vai poder consumir. Né? E pra mim não tem lógica fazer uma comemoração em família, um aniversário, e todo mundo tá comendo e a minha mãe não vai poder. Então por isso que eu nunca vou desenvolver uma receita que não seja sem glúten e leite, em razão da minha mãe que é alérgica. Ela é alérgica à proteína do leite há anos, na época que nem se falava nisso, né? Então é por isso que todas as minhas receitas são sem glúten e leite, tá bom? E aí tem a questão do glúten, que é o meu problema principal, é o com que eu realmente me preocupo, tá? Porque é algo que eu percebo que me ajuda a viver sem os sintomas da esclerose múltipla. Então parece que é como se fosse uma chavinha que ligasse. Se eu consumo glúten, a chavinha liga e ativa os sintomas da esclerose múltipla. Se eu não consumo glúten, eu não sofro com sintomas da esclerose múltipla. Basicamente é isso, tá? Então por isso, a minha preocupação principal, né, é óbvio que eu busco ter uma alimentação mais saudável, evito fritura, mas consumo, entendeu? É óbvio que o açúcar eu tô tentando evitar. No geral, ter uma alimentação mais saudável, evitar industrializados, embutidos, mas a minha preocupação, se eu tiver que me preocupar com uma coisa só, é com glúten, tá? Que eu não chego nem perto. Nossa, estourou fogos aqui agora. Não sei se dá pra você ouvir aí. Se eu ficar a semana inteira sem consumir glúten, aí tem um aniversário, eu vou lá pro aniversário e consumo glúten, a festa lá inteirinha, eu vou ficar uma semana inteirinha passando mal com os sintomas da esclerose múltipla, tá? Então eu não vou consumir. Quando eu vou numa festa, eu como antes. Como na minha casa, tem as coisas aqui, eu como antes. Numa festa, o que eu faço? A última festa que eu fui, eu lembro, eu fico procurando lá o que não tem glúten. Eu lembro que a última festa que eu fui, o que eu fiz? Eu lembro que eu comi maionese, tomei Coca-Cola, né, tá todo mundo comendo lá um monte de coisa gostosa. Eu não vou ficar, né, já não posso comer glúten, já não posso comer nada, eu não vou ficar lá. O que tiver lá sem glúten, eu vou consumir. Eu não lembro do restante o que eu comi, mas eu faço isso. O que tiver lá sem glúten, eu como, tá? Então é isso, basicamente. A minha questão é com o glúten.